Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e também pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje o nosso convidado especial é Vés Dimitruk, que é um treinador mental e vai falar sobre o tema sentimentos negativos e valores, como influenciam nossas vidas e relacionamentos. Ficou curioso com esse tema interessante? Então você não vai querer perder essa aula com Vés Dimitruk. E aproveito para convidar vocês para acompanharem as nossas atividades da semana pelo Instagram ou Facebook e assistirem nossos episódios já gravados e liberados no YouTube e no Spotify. Sigam praticamente e compartilhem. Não se esqueçam de dar o seu like e se inscrever no canal, ok? Vés, agora eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Dafara. Pessoal, boa noite. Um grande prazer estar aqui novamente. Estive aqui ano passado, foi muito legal. Algumas pessoas já me conhecem, eu sou o Vés Dimitruk, meu nome é Wesley, eu me apresento como Vés. Eu me defino profissionalmente como treinador, e exatamente isso, treinador mental. Emocional, talvez mais, né? Hoje o tema vai ser mais para sentimentos, então talvez treinador emocional. Eu sou formado em administração, minhas especialidades são programação neurolinguística, terapia da linha do tempo, linguagem ericksoniana e constelações familiares. Faz um tempinho que eu estou nessa área de desenvolvimento humano. Oficialmente eu comecei em 2003. Esse ano fez 20 anos, hein, gente? Esse ano fez 20 anos. Em junho deu oficialmente 20 anos. Extraoficialmente um pouco mais de tempo, porque antes disso eu já dei aula de informática, já dei, enfim, mais uns 25 anos mais ou menos. Sou apaixonado por desenvolvimento humano. E a minha razão da minha paixão é extremamente egoística, tá? Porque eu aprendo muito sobre mim, eu me desenvolvo, eu cresço, e cada dia de treinamento, cada sessão é realmente fantástica. Eu adoro ver as pessoas expandindo a mente. É uma coisa que até hoje eu não sei descrever direito, mas é uma coisa que acontece no rosto das pessoas, quando elas têm uma sacada, quando elas têm uma ideia, quando elas resolvem uma questão. É uma coisa fantástica acompanhar esse processo. Então, nesses 20 anos, eu calculo, eu não faço ideia, mas calculo que tive mais de 1.000 alunos. Não sei quantos clientes individuais, eu sou terapeuta, sou coach, eu me defino como treinador. Porque, para mim, essa que é realmente a definição. As pessoas me procuram e falam, eu quero aprender algo, entendeu? Esse aprender algo, às vezes, é algo terapêutico. Eu quero aprender como deixar uma dor para trás, por exemplo. Como resolver um trauma que eu tive lá atrás. Então, uso essas ferramentas, principalmente meu core é programação neurolinguística, porque é fantástica. Eu não conheço outra ferramenta tão fantástica. Constelações são incríveis, terapia no tempo é incrível, agora o meu core é programação neurolinguística. Hoje, esse tema de valores e sentimentos negativos, eu trago muita coisa, na verdade, do modelo da terapia da linha do tempo. Agora, a abordagem é PNL, porque até o modelo de terapia da linha do tempo do Ted James, ele acabou dando esse nome porque teve conflito lá de direitos autorais com Richard Bandler. Mas é pura PNL, trabalha em cima dos mesmos pressupostos e é uma coisa impressionante. Aí, o tema é esse, né? Valores e sentimentos negativos. Como é que isso influencia as nossas vidas e os nossos relacionamentos? Então, eu vou fazer um briefzinho. Agora, eu não trouxe um conteúdo completamente pronto hoje, não. Hoje eu quero fazer um pouco diferente. Então, eu quero que vocês coloquem aí no chat, ou falem para mim, façam perguntas, questionamento, o que vocês querem saber sobre sentimentos negativos. Eu tenho certeza que algumas coisas vão acontecendo ao longo do programa. E o que eu souber, eu prometo que eu vou responder. O que eu não souber, eu prometo que eu vou falar que não sei, beleza? Não faz um tempinho que eu trabalho com isso, só 20 anos, algumas coisas deu para aprender nesse tempo. E valores, é interessante, eu não sei, como faz muito tempo já que eu trabalho com desenvolvimento humano, hoje, para mim, tem algumas coisas que são tão já, como é que eu posso falar, tão internalizadas, entendeu? Que às vezes quando eu me lembro de um tempo que, puxa, eu não sabia disso, eu acho até estranho. Agora, é comum uma pessoa, quando está começando a entrar em contato com essas duas palavras, né, autoconhecimento, muitas vezes não sabe, e no dia a dia, a maioria das pessoas com as quais eu converso, me parecem que ainda não entendem exatamente o que são valores, o que é um valor. Então, é um assunto que, nossa, é um assunto que não tem fim. Literalmente, a gente pode explorar isso, nossa, eu acredito que eternamente. É um assunto fascinante, do meu ponto de vista, e é tão importante para nós, só que a maior parte das pessoas não faz ideia. Eu também não fazia ideia. Isso vem conforme a gente vai se descobrindo. E aí eu gosto de começar com isso, com essa pergunta, o que são? O que são valores, né?
Porque, afinal de contas, como é que eu vou reconhecer um É, valor uma se eu não boa, estou uma boa olhando? oportunidade, uma boa opção é essa. Eu acho que descrever valores para a maioria das pessoas que tem dificuldade de entender, eu gostaria eu acho que isso é importante, muito importante, principalmente o pessoal da área terapêutica, que a gente lida muito aqui com terapeuta, e também, com relação a sentimentos, eu percebo que as pessoas hoje, quando nós conversamos, vêm muito com um sentimento negativo, vêm muito com uma, né, parece que é uma nuvem, né? E aí você começa a querer investigar o que que é esse sentimento, e por que será que as pessoas estão com tanto sentimento negativo hoje? Assim, que a gente vai conversar, a pessoa já vem com uma fala negativa, né? Você consegue perceber, trazer com a sua experiência, a que de repente se deve isso? Muito legal. Vou primeiro falar dos valores, daí vamos falar dessa. Até depois eu respondo a tua pergunta, porque a tua pergunta eu acho que é muito, muito importante, entendeu? É a pergunta que eu também me faço o tempo todo. Só que vamos para os valores primeiro, né? Aí vamos ficar pensando nisso daí. Por que que a gente cultiva? Vamos usar essa palavra propositalmente, tá? Por que que a gente cultiva tanto sentimento negativo na vida da gente? Então, por exemplo, quem estuda, quem conhece análise transacional, por exemplo, tem uma boa base para isso, entendeu? Aqui, a análise transacional, o modelo tem um mapa assim, muito interessante sobre isso. Mas vamos deixar isso para depois. Primeiro, deixa eu falar o que que são valores. E assim, eu costumo falar assim que, ó, quando o bebê nasce, bebê não tem valor. Aí as mães ficam bravas comigo quando eu falo isso. Falam, bebê recém-nascido não tem valor, né? E eu não estou falando de valor financeiro, pelo amor de Deus, né? Não, eu não vamos começar por aí. Porque eu, por exemplo, tinha essa ignorância. Quando eu ouvi essa palavra valor, valor para mim era... Eu confundia o verbo valorizar com o verbo valorar. Então, valorizar é, por exemplo, eu quero vender a minha casa, eu trago um corretor para fazer uma avaliação. Né? Qual é a valorização da minha casa? A valorização tem a ver com moeda, com valor financeiro. Agora, o verbo valorar tem a ver com valores. E é importante a gente separar. Não estou falando de valor financeiro. Então, quanto custa esse negócio aqui? Isso aqui é valor financeiro. Agora, o quanto que isso é importante para mim? Aí sim. Aí eu estou falando de valores. E valores formam o conjunto responsável por todas as nossas escolhas. Todas as nossas escolhas. No momento que você escolhe dormir, no momento que você escolhe acordar, a pasta de dente que você usa, a roupa que você vestiu hoje, você vestiu seguindo um critério de valores. Então, o que que são valores? Por exemplo, para quem trabalha com terapia, tem que dominar. Para quem trabalha com venda, tem que dominar. Para quem trabalha com treinamento, para quem dá aula, tem que dominar. Para quem é pai, mãe, tem que entender o que são valores. E, e aí que está. O desafio é que os valores são abstratos. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é uma caneta, você sabe o que é uma caneta, né? Então, mas essa caneta é uma caneta. Tem outros tipos de caneta. Vou estou com essa aqui. Tem outro. Tem outros tipos de caneta. Essa também é uma caneta. É diferente, mas é uma caneta também. Certo? Pois é. Aí vamos pensar nisso daqui. Quando a gente tem o mundo a lei da selva, né? Quando a gente tem o mundo dos bichos não humanos, vamos falar assim, dos gatos, dos cachorros, dos leões, como é que eles se regulam? Como é que eles normatizam os seus relacionamentos? Basicamente é pela lei do mais dominante, pela lei do mais forte, pelo alfa. Geralmente é assim, na lei da selva, né? O mais forte come primeiro, fala mais alto, domina o território. É assim em quase todas as espécies, né, da natureza. Mas nós, seres humanos, temos algo de diferente de outros animais. E não vem me falar, por favor, inteligência, não, porque às vezes eu acho minha gata mais inteligente do que eu, sério mesmo. Entendeu? Quando eu olho para a vida dela, tá lá nesse momento ali deitadona, relax, entendeu? Passa o dia tomando sol e dormindo, comendo. Eu realmente acho que ela acaba sendo mais inteligente do que eu, quando paro para pensar nessas coisas. Agora, o que que nós temos de diferente? Nós temos. Não vamos confundir isso. Os gatos, os cachorros têm também uma forma de comunicação. Eles têm uma linguagem. Ok? Tu observar, tem uma linguagem. Quem tem pet, quem tem gato, tem cachorro, sabe que um latido, um miado, por exemplo, de agrado é diferente de quando está irritado, coisa do tipo. Há uma linguagem. Agora, não há uma linguística. As baleias, aparentemente, têm uma linguística, mas eu não manjo nada de baleia. Agora, nós, seres humanos, temos uma linguística. Nós temos uma ferramenta linguística, então a gente pode praticar essa troca de ideias. Aí, claro, a gente em algum momento percebeu que esse negócio do mais forte, né, o que tem o tacape maior, talvez isso não seja legal e realmente não é legal. Vamos combinar alguma forma diferente de funcionar? Então a gente começa a falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, para a gente poder viver junto, vamos combinar que o que é meu,
E o que é teu é teu. Vamos combinar isso? Tá bom isso para ti? Tá legal? Ah, tá legal. Começa pequeno, começa numa tribo, claro, vai se expandindo. Então, a partir daí, criamos essas ideias, por exemplo, de honestidade, de respeito, certo? E isso permite que a gente conviva, ou seja, que a gente viva junto, que a gente tenha trocas sistêmicas a partir desses valores. Então, eu acho isso legal, eu quero continuar vivendo a partir dessa forma, de valores. E assim é. Os valores dessa forma começam a evoluir e vão regulando os nossos relacionamentos. Agora é importante entender que quando a gente não nasce com esses conceitos instalados na nossa cabeça. A gente nasce com o emocional pronto, a gente nasce com o instintivo pronto, mas a gente não nasce com um conjunto de valores instalados. Então, quem é mãe, quem é pai, sabe. Tem que ensinar a criança, falar, ó, oferece bolacha para o amiguinho, compartilha, né? Compartilhamento, ó, fala bom dia, entendeu? Então, respeite os mais velhos, percebe? Vai lavar a mão antes de comer, higiene, limpeza. E por aí, a gente vai começar a aprender essas ideias, esses conceitos. Então, os valores são essas ideias, esses conceitos que regulam os nossos comportamentos. Então, vamos combinar o seguinte: eu vou respeitar você, você me respeita. E assim a gente pode ter um relacionamento. Agora, o que é a respeito? É diferente de perguntar o que é uma caneta, você percebe? Porque uma caneta tem descrição sensorial. Respeito é o quê? Qual a cor do respeito? Que barulho que ele faz? Não, então é uma ideia. Então, a primeira característica para a gente identificar um valor é que ele é necessariamente abstrato. E aí existem centenas de valores. A ONU tem uma lista lá de valores humanos fundamentais, cerca de 400 valores. Então, se a gente falar de respeito, se a gente falar de aceitação, se a gente falar de honestidade, se a gente falar de conhecimento, se a gente falar de diversão, a gente está falando de valores, compartilhamento, honestidade. Todas essas ideias são valores. E elas regulam os nossos relacionamentos, mas não apenas os relacionamentos. Elas também regulam os nossos comportamentos. Aí, quando eu estou dando treinamento de venda, eu dou o seguinte exemplo. Chega um cliente na loja e fala assim, eu quero um sapato bonito e confortável. Aí chega outro cliente e fala, eu quero um sapato confortável e bonito. É o mesmo sapato para essas duas pessoas? Não, não é. Porque a hierarquia está diferente. Uma que é bonito e confortável, ela pode até comprar um sapato que não seja confortável, mas tem que ser bonito. A outra pode até comprar um sapato que não seja bonito, mas tem que ser confortável. E isso também vai variar de acordo com a ocasião. Não, eu vou num casamento, então tem que ser um sapato. Diferente do sapato que eu uso no dia a dia. Então isso também é contextualizado. Agora, há um conjunto que regula os seus comportamentos. E é importante entender que esse conjunto, você não precisa pensar nele. Ele está lá. Você acha que você está fazendo escolha, mas você não está fazendo escolha. As escolhas já estão feitas, porque está programado, está aprendido. O que você faz é avaliar essa hierarquia. É aí que está a questão. Legal, né? Tá fácil. Então, a primeira característica é abstrato. Segunda característica, já deu para começar a entender. É um fator de motivação, me põe em ação. Então, eu vou sair de casa para ir até a loja, para comprar aquele sapato. Porque, por exemplo, eu quero ficar bonito. Porque eu quero me divertir. Porque eu quero isso. Percebe? As pessoas acham que elas querem. O marketing sabe muito bem disso. O marketing se fala, o cliente compra produto ou valor? O cliente compra valor. Eu quero carro, eu quero a televisão? Não, eu quero a liberdade, a autonomia, eu quero o entretenimento, o conhecimento, a diversão, o aprendizado. Vocês percebem? Eu sou assim, vocês são assim. Agora é interessante, você não nasceu com isso dentro de você. Você aprendeu. E aqui que a coisa começa a ficar interessante. Então, percebe? O valor é abstrato. O valor é motivacional. Duas. E tem um terceiro item para a gente identificar, que eu também já dei a dica. O valor regula um comportamento. Ou seja, se eu, por exemplo, valoro honestidade, então, eu valoro honestidade. Então, quando eu dou treinamento, final de dia de treinamento, a gente olha sempre embaixo das cadeiras, sempre alguém esqueceu alguma coisa. Então, já esqueceram o celular, já esqueceram sombrinha, já esqueceram máquina fotográfica. Uma vez um aluno esqueceu uma câmera que custava mais de 15 mil reais. Já pensou, se eu não tenho esse valor honestidade em mim, eu falo, olha, ganhei uma câmera. Mas eu tenho. Não é minha câmera. Então, sabe, eu fico esperando o pessoal ligar. Passou 2 dias, 3 dias, não ligou, eu comecei a entrar em contato. Nesse tempo não tinha WhatsApp, então eu tive que ligar pro pessoal, né? O WhatsApp facilitou. Aí caiu no fulano, fulano. Foi aí que eu deixei a câmera. Pô, não lembrava nem onde eu tinha deixado. Ele falou. Eu achei que eu tinha perdido a câmera. Não, tá aqui, passa e pega. Não é minha. Então, eu acho isso legal. Eu considero esse valor importante, percebe? Então,
Como honestidade é um valor importante para mim, fala, não, eu não vou ficar com uma câmera para mim. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, o valor, ele me impede de realizar determinados comportamentos. Ele é um regulador comportamental. Agora, ele me permite, por exemplo, entrar em contato com o aluno e devolver aquilo que não é meu. Então, achei algo na rua, vou devolver para o dono. Por quê? Porque isso é um valor importante para mim. O valor me permite, o valor gentileza, por exemplo, me permite entrar em um supermercado, em uma padaria e falar bom dia, boa tarde. É um valor. Um valor que me impede de, por exemplo, ser grosseiro. E aí que tá. Se de repente eu ajo de uma forma grosseira, aí eu entro em conflito interno. Faz sentido? Porque daí quando eu voltar em casa, eu falo, putz, eu fui grosseiro. Por quê? Porque eu violei um valor importante para mim. Então tá aí. O que é o valor? O valor é uma ideia. É abstrato. É motivacional, me coloca em movimento e é regulador de comportamento. Tu quer entender o que é importante para você? É fácil. Pensa no seguinte. Pensa naquele domingo que você queria ficar em casa, de pé para cima, né? Assistindo série, de bobeira. Aí alguém importante para você pediu a tua presença em outro lugar, ou aconteceu uma emergência, você parou o que você estava fazendo, largou mão de algo importante para você também para atender. O quê? Um valor aí tu vai começar a entender. Porque é uma boa pista. Quando eu abro mão de algo que me dá prazer para atender um valor, aí eu estou entendendo o que é o meu valor. Então isso é muito interessante. Deu para identificar valor aí? Tem que ser abstrato. Tem que ser motivacional. Tem que regular comportamento. Aí pode ser que seja valor. Tem ainda uma outra questão, mas vamos deixar isso mais para o final de hoje. Estamos juntos aqui? Nessa ideia de valor? Beleza. Beleza. Então, querem complicar um pouquinho mais? Depois querem saber como é que a coisa se complica um pouquinho na vida da gente? Porque não é legal, né? Não é fácil, não é simples. Então não era para a gente estar todo mundo se entendendo muito bem, todo mundo vivendo em harmonia, uma beleza só? Não era para ser assim, já que é tão simples a ideia, né? Só que não, né? Então, é aí que entram os sentimentos negativos. É aí que a coisa fica um pouco mais complexa. Porque quando você era criança, e eu quero saber aqui se alguém que é pai, mãe, quem trabalha com criança, quem trabalha com educação, eu quero saber se vocês algum dia encontraram uma criança de 5 anos de idade, 4 anos de idade, que seja, que tivesse vivendo a confusão mental, confundindo, por exemplo, uma caneta com um garfo. Tu fala assim, pega lá o garfo, ela traz a caneta. Vocês já viram isso acontecer? Você já viu isso, Lívia, acontecer? A criança fazer essa confusão? Ela tinha alguma limitação fisicamente, mental, assim? Não. A criança, quando é pequena, é natural ela confundir algumas. Quando ela é menorzinha. Se pede uma coisa, ela traz outra, ou Ah, entende mas isso. aí ela é muito pequenininha, né? É, pequenininha, pequena, né? Uns 2 ou 3 anos. Agora, É, a partir dos 4, 5, tu vai perceber que ela não faz mais essa confusão, a não ser que ela tenha ali é. alguma limitação física. Pode até acontecer, tem algumas, mas no geral tu não vai encontrar, não. Quando a criança é bem pequenininha, talvez ainda. Assim, tá começando a andar, tá. Mas lá pelos 4, 5 anos de idade, ela já não vai mais fazer essa confusão. E sabe por quê? Porque tu pega a caneta, por exemplo, e põe na mão da criança. A criança tem aquele negócio, deixa eu ver, né? É só criança que tem, né? Deixa eu ver, né? Ver é pegar na mão, né? Então, ela pega a caneta, ela escreve no papel. E ela sabe que tem vários tipos de caneta. Ela diferencia. Então, quando ela faz isso, ela está criando no cérebro dela uma sinapse, uma associação daquele objeto com aquela imagem, com aquela função, com o som, com a sensação tátil que a caneta tem. E ela diferencia uma caneta de outra caneta. Ela diferencia uma caneta, por exemplo, do lápis e por aí vai. A mesma coisa vai acontecer com o garfo. Você pode ver a criança brincando, tentando comer com a caneta. Isso você pode ver, mas ela sabe que ela está brincando. Faz sentido isso? Porque tem um aprendizado aqui com descrição sensorial muito específica. A criança está fazendo essa ligação. A criança com 4, 5 anos de idade, por outro lado, ela não é capaz de criar grandes abstrações. Não adianta tu querer sentar e debater filosofia com a criança de 5 anos de idade. Não adianta tu querer debater com ela se Deus existe ou não existe, se ela é a favor ou contra a pena de morte, essas coisas. Não adianta. A criança não tem desenvolvida ainda a mentalidade dela, o cérebro suficiente para processar isso. Só que ela já está aprendendo valores. Então, lembra que eu falei que valor é abstrato, valor é uma ideia. Então, valor é um conceito filosófico. Faz sentido? Eu posso debater com vocês a palavra respeito. E se a gente abrir um debate sobre o que é respeito, a gente pode chegar a uma construção muito legal, porque todo mundo aqui vai ser capaz de processar isso. Agora, não dá para fazer isso com uma criança de 5 anos. Até dá sim. Só que eu vou ter que transformar isso em atividades lúdicas. Tem que ser de uma forma bem diferente do trabalho com adultos. É outra forma
de trabalhar com a criança. Por isso que tem, por exemplo, pedagogia e andragogia, né? Modelo de educação para crianças e para adultos, que são diferentes. E aí começa a confusão, porque, então tá, né? De repente o papai está falando para a criança, ou a mamãe está falando, ó, devolve o brinquedo do amiguinho, fala sobre honestidade, fala sobre limpeza. Mas de repente a criança vê um dos pais, por exemplo, sei lá, está dirigindo, fez uma coisa errada, o guarda parou, e de repente a pessoa dá um dinheiro pro policial para não ser multado. Aí, de repente, a criança é qualquer coisa. Mas você pode ter certeza de uma coisa que a criança não é que ela não é burra, tá entendendo? Muito pelo contrário, ela aprende assim, muito rápido. Então a criança começa a ver, está fazendo uma ligação, uma descrição comportamental do pai, de repente, dando suborno. Mas o pai fala tanto de honestidade, e de repente vê o pai ou a mãe fazendo um negócio desse. Então isso cria uma ligação. Olha só, o Irmo está comentando aqui, olha, as crianças aprendem vendo, exatamente, elas fazem o que fazemos. E não adianta você falar para a criança, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Por quê? Porque ela vai seguir esse modelo comportamental, que é o que tem descrição sensorial, é o que ela pode ver ali, ó, percebe? Então tá ótimo. Esse é só um exemplo. Mas vamos pegar um exemplo mais radical. Coisa que eu tenho certeza que não é o caso de ninguém aqui que está hoje, tá? Certeza, é uma coisa rara de ver. Mas, por exemplo, famílias em que há muita briga, discussão, gritaria, coisas do tipo. Eu tenho certeza que não é o caso de ninguém aqui. Ninguém aqui cresceu numa família que tem essa característica. Tem muita briga, confusão, xingamento, né? Gritaria, falta de acompanhamento, às vezes até mesmo agressão física, né? Gente, eu sei que é difícil de acreditar, mas existem algumas, poucas famílias no mundo que funcionam assim, né? Pois é. Então, pensa na criança que está crescendo nisso, aí, de repente, sabe? Talvez ela pergunte, por que que papai e mamãe brigam? Por que estão gritando? E talvez ela ouça respostas como, por exemplo, talvez ela veja a mãe, o pai, sabe? Os tios falando, nossa, aqui a gente se ama muito. Todo mundo aqui é muito unido. Trazemos aqui a palavra união, valor. Toda a família é unida, estamos juntos para qualquer coisa. E o que a criança está vendo, ouvindo e sentindo todo dia é gritaria, é briga, é tudo aquilo. Então, essa criança começa a fazer uma ligação neurológica daquela descrição sensorial com aquele conceito. Para aquela criança, a gritaria, a briga, o desacompanhamento vai ser o comportamento ligado ao valor. Estamos juntos aqui? Se ela aprende sobre a honestidade e vê o pai ou a mãe subornando o policial, vai ser aquela pessoa que, quando adulta, também não é o caso de ninguém aqui, pelo amor de Deus, quando adulta, vai ter um comportamento similar e quando alguém questionar, ela vai trazer aquele negócio, você sabe bem, né? Quem é terapeuta sabe bem, vai trazer aquela tal daquela racionalização, que a racionalização é tipicamente isso. É uma tentativa de encobrir uma dor ou uma incongruência de valor. Não, mas nesse contexto, é porque aqui, aí vai vir com aquela tal frasezinha, como se o valor pudesse ter uma exceção, mas o valor geralmente ele é absoluto, ele não tem essa exceção. Então, gente, estamos juntos aqui? Temos perguntas aqui? Deixa eu ver. Beleza. Estamos juntos aqui? Fez sentido? Tá bom. Agora vamos falar, vamos ligar isso nos sentimentos negativos, certo? Vamos ligar isso nos sentimentos negativos, certo? Sabe, é que nós somos seres biologicamente complexos, né? Você tem olho, tem ouvido, tem nariz, né? O olho tem milhões de células. Agora, pensa num ser unicelular. Como é que um ser unicelular vai ver o mundo, ouvir o mundo? Como é que ele se movimenta pelo mundo? Já parou para pensar nisso? E aí, como é que é? Não sei, cara. Não sei. Agora, sabe que toda forma de vida tem? Diga, Lília. Não, eu ia falar que ele vai ver o mundo de acordo com o ambiente que ele está inserido, né? Só que ele não tem olho. Não tem olho, porque só o olho precisa ter bilhões de células, percebe? Não tem ouvido. Não Sim, tem um sim. sistema Tem o neurológico. sentimento, né? Não tem sentimento. Entendeu? Então, ele tem uma célula. O que a célula tem? A célula vai ter uma percepção. Não vai ser dor ainda, mas vai ser algo similar à dor. Entende? Ela vai perceber quando ela é invadida. Isso a célula percebe. Não chega ainda a ser a dor, porque a dor, como a gente sente, já é um processo bem biologicamente complexo, tá? Agora, toda forma de vida vai ter essa percepção, vamos dizer assim, uma dor rudimentar. Então, essa dor rudimentar é o primeiro sentido de percepção da vida. Faz sentido isso para vocês? Porque não, eu consigo ver.
Eu consigo sentir cheiro. Mas, sabe, isso é uma evolução biológica absurda. Agora, a dor está presente desde sempre, de alguma forma, em todas as formas de vida. Ou algo similar à dor. É que tu pega uma árvore, por exemplo, ela não tem um sistema neurológico como o nosso. Mas existem muitas pesquisas que indicam que elas têm, sim, alguma percepção. Quando são podadas, quando são cortadas, há mudanças biológicas naquele ser. Então, peraí. A dor está presente na vida, como uma forma de percepção. A Gisele, que é dentista, sabe, né? Por que a gente sente dor? Porque está na hora de ir lá resolver alguma coisa. Ah, o dente está doendo. Quer dizer, está precisando resolver alguma coisa. A dor é essa comunicação. Não é assim? É assim. Será que a dor, então, serve como fonte de aprendizado? Opa! Então, a criança que está aprendendo valores, por que ela precisa aprender valores? Porque ela precisa se relacionar em um sistema, certo? Porque ela precisa chegar na escola, ela precisa ter isso que a gente chama de educação, certo? Beleza. Beleza. E o que é educação? Quem estudou Freud aqui sabe o que Freud fala sobre educação, né? Sabe, né? A educação é uma repressão, concorda que a educação é uma repressão? É uma repressão. Ah, tá calor pra caramba, eu quero tirar minha roupa e ficar pelado. Esse é o meu ser instintivo, de repente, entendeu? Mas eu não vou fazer isso por quê? Porque estamos num contexto em que existe o valor, por exemplo, respeito. Não vai dar para fazer isso. Que bom, eu prefiro que seja assim, entendeu? Prefiro que seja assim, eu prefiro que a gente use roupa, beleza? Beleza. Agora, como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso de alguma forma reprimindo o meu comportamento. Então, aí que tá. Com a educação vem a repressão, e com a repressão vem algum tipo de dor. Entende a ideia aqui? Então, peraí, é só pela dor? Não, a gente também aprende pelo prazer. Só que a gente foi reprimido lá por papai, mamãe ou por quem quer que tenha nos dado essa educação. A gente recebeu algum tipo de castigo, alguma reprimenda, alguma ameaça de exclusão, e isso causa uma dor. Então, quando a gente aprende valores, pode ser pela dor, sim, pode ser pela dor. Pode ser pelo prazer. Ok? E tudo bem. Como forma de aprendizado, tudo bem. Agora, eu não sei vocês. Eu, quando era criança, ainda era o tempo que a gente apanhava. Tá? Isso não era uma coisa errada. Tá? Isso era tipo todo mundo apanhava. Tá? Era comum. Entendeu? Todo mundo era comum. Entendeu? Chinelada na bunda, essas coisas era o dia a dia. Sabe? No meu tempo era assim. E que bom que mudou. Mas no meu tempo isso era comum, ninguém nem questionava se isso era certo ou errado. Era assim que era. Entendeu? Então, peraí. Só que quando eu era criança, tipo, eu levava uma chinelada e ainda ouvia o seguinte: se reclamar, vai apanhar mais. Então eu não tinha direito nem de ficar com raiva. Olha só, estou apanhando e não tenho direito de ficar com raiva. Aproveitando o exemplo de apanhar, vocês estão entendendo a questão do valor. E quando você tem caso de violência doméstica, por exemplo, e esse exemplo, às vezes o filho apanhando da mãe ou do pai, e eu já ouvi isso, tá? Eu, pessoalmente, já ouvi isso. Não estou falando de outras pessoas. Tipo, ó, tô batendo que é pro seu bem, porque eu te amo. Cara, tá entendendo o nó que isso dá, né? Porque aí a criança faz aquela ligação, ela tá me batendo porque minha mãe tem um comportamento ligado ao amor é bater. Vocês acham que isso é absurdo? Não, é exatamente assim. Estou falando de programações muito, muito fortes que estão dentro da gente, muito antigas. Porque você não pensa mais sobre isso, está em atuação na tua vida. É assim. Tu acha que está indo lá na pizzaria e você está pegando aquele cardápio com 70 pizzas diferentes e você acha que está escolhendo lá, né? É nada, eu aposto que nos últimos 15 anos tu deve ter variado entre 2, 3 sabores de pizza só. Tenho certeza. Não é? Estou mentindo? Quem aqui já experimentou 70 sabores de pizza que tem lá no cardápio? Tem alguém aqui? É nada. É aquela calabresa, mussarela, margarita. Eu já tive pizzaria, eu sei como é que é. A gente bota lá um monte de coisa no cardápio, nunca sai. O povo vai pedir o quê? Mussarela, margarita, frango, catupiry, é isso aí. Não, é isso aí. Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa na limpeza, ela estava comentando outro dia. Falou, nossa, assim, eu vou na casa das pessoas, eu reparo que as pessoas usam, ela estava falando comigo, usam mais ou menos, eu calculo que só 10% das roupas que ela tem, eu chego lá e sempre são as mesmas roupas que estão sujas. E um monte de roupa fica guardada lá no armário. Aí eu falei para ela, é verdade. E aí, vocês estão assim também? Provavelmente, entendeu? Aí eu estou escolhendo, não está escolhendo nada. As escolhas já estão feitas, as escolhas estão nesse conjunto de valores que a gente tem instalado, isso é programação. Não tem nada de errado com isso. Agora, a gente precisa entender o seguinte, esses valores não nasceram com você, e na prática, você não teve muita escolha de verdade. Eles foram ensinados, ó, toma aí, que é teu. Por quê? Porque é assim que é. Por quê? Porque quando você vai criar algo, eu vou criar essa capinha de celular, ela é criada para encaixar nesse celular. Tampa dessa caneta também.
E a criança, por amor, ela vai adotar todos os valores familiares para fazer parte daquele sistema. Ela vai desenvolver uma personalidade, um padrão de identidade para se sentir fazendo parte daquele sistema. E nesse processo, ela vai passar por um momento de rejeição do ser dela, que vai ser reprimido nesse processo que a gente chama de educação. Nesse momento de rejeição é que ela vai experimentar a raiva pela invasão, que é a reação à invasão de território, a tristeza pela perda que ela está experimentando, o medo dessa invasão voltar a ocorrer, e ela vai se adequar para voltar ao estado de alegria que deveria ser o nosso permanente natural. Então, complicado, né? Porque aí começa, Lili, aí eu te respondo essa pergunta que você fez, porque aí começa. Porque aí a gente quer voltar àquele estado que a gente vivia no útero, na barriga da mamãe. Entendeu? Aquele estado paradisíaco em que eu não sinto fome, não sinto frio, não sinto necessidade, não sinto abandono, estou sempre acompanhado. Agora, quando a gente nasce, a gente perde esse estado para sempre. Não dá para voltar lá. A partir daí você vai ter que construir isso na tua vida, esse conjunto dentro de você. E aí que começa a complicar, porque o primeiro modelo vai vir de fora, vem com incongruência, tem esse detalhe, né? Às vezes o que é limpeza para a mamãe não é a mesma coisa que é limpeza para o papai, né? Então, a gente também não foi educado no sentido de poder manifestar as nossas emoções, e aí tem que engolir, aí vira repressão, aí a gente começa a desenvolver sentimento negativo. Então, nesse estado de rejeição, a gente começa, claro, a fazer o quê? Naturalmente. Isso faz muito sentido. Poxa, a olhar para o vizinho. Lá na casa do Pedrinho, né? Eu quero fazer cocô na casa do Paulinho. Adoro essa propaganda, né? Quero fazer cocô lá na casa do Paulinho, porque lá é diferente. Ah, mas a mãe do Paulinho lá do Pedrinho é diferente. Aí a mamãe e o papai teve que falar assim: ah, mas você mora aqui. É. Quem nunca? Entendeu? E aí começamos a viver a comparação. Comparação que vocês tiveram quando eram adolescentes. Eu era adolescente, era um lindo. Ah, mas eu tinha as minhas questões de autoestima, de autoaceitação. Minha filha, quando era adolescente, é linda. Ah, começava. Ah, eu tô gorda, não sei o quê. Eu falava, filha, você é linda. Ah, pai, não é. Lógico. A minha sobrinha está nessa fase, 15 anos também é linda. Aí fica lá, mas não sei não, você é linda. Linda! Pelo amor de Deus. Mas não consegue. Por quê? Porque aí a gente começa a viver aquele negócio da comparação, da comparação. E aí a gente vive isso. E começa a cultivar sentimentos negativos simplesmente porque quando era criança a gente via os adultos funcionando desse jeito, todo mundo lá discutindo, brigando, então deve ser normal, deve ser natural. E aí, eu quero falar para vocês o seguinte: não é natural, não, esse negócio de viver sentimento negativo. Não é porque está todo mundo vivendo assim que tem que ser o natural. Não, parou. Fala sério. Bom, agora sim, agora eu quero perguntas, comentários de vocês. Vamos lá. Agora eu quero construir com vocês conteúdo. Faz sentido para vocês, gente, esse briefing? Ah, cara, eu gostei. Desculpa falar, mas eu gostei. Muito sentido. Achei muito legal. E como a Gisele colocou ali no chat, nos tempos atuais, a comparação é mundial, virtual, é o tempo todo comparação, né? Isso, assim, é incrível, é, como é dia a dia, né? Você falou que tem a filha nova, eu também tenho, e tem essas questões, as questões todas que você colocou, é toda hora conversando, e, ai, mas eu tenho isso, o fulano tem assim, aquilo, e será que isso meu tá bom? Porque são umas coisas que a gente fica, né, pensando, né? E esses pensamentos que vêm em cima dessa comparação do que o outro faz, do que o outro tem, né? Assim, E aí os valores também são diferentes, porque, né, como você falou, na casa do vizinho, eles valorizam mais uma coisa, na nossa outra, né? Também tem isso, né? e aí temos, hoje a gente vive esse lance das redes sociais, né? Agora é gozado, né? Ninguém bota lá nas redes sociais, né? O dia que tá Com dor de down, barriga. com dor de barriga, tô deprimido, tô puto com o filho pra caramba, né? A mãe dormiu mal porque o filho passou a noite inteira chorando. Não, ninguém bota lá, né? Exatamente. Bota. Eu vi Entendeu? uma dessas YouTubers comentando que ela passou por uns momentos de depressão e que ela sempre postava tá tudo bem e tal, e ela chegou um momento que a casa dela estava um caos. E aí ela arrumava só um canto da sala para ela botar o celular
e a pessoa vê aquele pedaço maravilhoso ali atrás. Ah, Mas a casa estava um caos, porque ela estava um caos. Mas ela ria e botava que estava tudo bem. Então, quando ela desligava a câmera, então parece que ela passou uns momentos na vida dela assim. ela copiou eu aqui, ó. Tem esse cantinho aqui, ó, tá tudo bem, tudo certinho, entendeu? Toma cuidado para as coisas não aparecerem, o resto deixa eu falar. Memória? Aí a gente fica pensando, né? Até onde a grama do vizinho é realmente natural ou artificial, né? Pois é. Para mim, isso, esses 20 anos, sabe, trabalhando com terapia, com desenvolvimento humano, isso para mim foi muito, muito legal nesse sentido, porque, sabe, é, é uma coisa impressionante. Quem é terapeuta aqui sabe, quem está um tempo trabalhando sabe. Basicamente, são as mesmas questões que vêm e se repetem, se repetem, se repetem, são as mesmas coisas. É incrível. Aí eu fico me questionando, se nós somos tão individuais, como é que a gente pode ter tanta repetição dos mesmos problemas? Não faz nem sentido. E o interessante é que as soluções são individuais, a mesma receita de solução não funciona para todo mundo, mas as questões são as mesmas e tem a ver. E aí tu vai chegar nesse sério, tem a ver no core, na base da coisa, com o quê? Com algum tipo de rejeição. Começa com um momento de rejeição do ser. Quando você, quando eu, quando todos nós descobrimos que você não pode simplesmente ser. Que você vai ter que se adaptar, se mudar. E isso, na verdade, é uma coisa muito, muito, muito antiga. Não, muito antiga. Coisa assim, falando de antiga mesmo, de recém-nascido, de bebê, coisa antiga. E aí a gente entra nesse ciclo. Como isso é coisa antiga, a gente não lembra. Beleza? Não lembra. Certo? Você não lembra. Você não lembra nem o que você almoçou ontem, vai lembrar o que aconteceu com você quando você tinha 3 meses de idade? 1 mês de idade? Não lembra. Entendeu? Às vezes até na barriga da mamãe. É, na barriga da mamãe. Porque, peraí, eu ainda bem que eu não sou mulher, porque eu ia morrer de medo de, por exemplo, ter um filho, entende? Olha, sério, eu fico, eu acho, meu cara, ainda bem que são vocês que não têm filho, porque eu acho que eu não aguentava a barra, sério, eu vou falar, meu, eu fico pensando nisso e penso, cara, que coisa. Então eu fico pensando, será que a mulher quando está grávida, ela não tem dúvida, ela não tem medo, ela não tem, hã? Os homens têm. Então começa por aí. A gente também tem esse sinônimo hoje de que a vida da criança vai dar trabalho, vai dar custo, vai complicar, e nenhum ser deveria chegar aqui com essa recepção, entendeu? Porque um filho nunca é problema. Um filho nunca é falta. Um filho, ou a filha, tá, gente, pelo amor de Deus, nunca é, sabe, transtorno. Não é, sabe, mas a gente até quando é adolescente, os próprios pais transmitem isso. Ah, não vai engravidar por aí não, entendeu? Até a educação já vem nesse sentido. Como se fosse uma coisa absurda, entendeu? Então, sim, às vezes a rejeição vem antes do nascimento físico aqui, entendeu? Por quê? Porque o bebê na barriga já tem sentimento. Entendeu? Já tem percepção, já tem aprendizado. E aí? Será que a mãe não teve medo? Não teve dúvida? Tem. Eu já peguei vários casos. Casos, vários. Tem casos que a pessoa, sabe, quando nasceu, os pais ficaram com medo de, puxa vida, mais despesa, mais uma pessoa na família, e aí a pessoa já começa a cultivar os seus sentimentos negativos. Dura que isso faz tanto tempo que a gente acha que o normal é isso aí que a gente vive. A gente hoje está vivendo um mundo muito doido, porque as pessoas falam de uma forma como se, por exemplo, ficar doente fosse normal. Ah, então a pessoa vai chegar na terceira idade, vai ficar doente, vai ficar isso, vai ficar aquilo, vai ficar limitada? Não, não necessariamente não. Mas de repente ficar doente virou o novo normal? É muito estranho esse. É muito estranho para mim, é muito estranho esse mundo. Ah, O que então você é. está falando é verdade. As dúvidas e as incertezas da gravidez, a mãe com certeza passa para o filho, toda mãe acredita que tenha, de uma forma ou de outra, né? Mesmo que tenha toda a estrutura, por isso que é tão importante o externo, os companheiros, o sistema, o emprego e tudo, dar um suporte emocional para essa mãe, vamos dizer assim, né? Que Sim, tem essa importância. Porque com certeza passa para a criança. E depois, é o que não acontece, é como você falou. As pessoas ouvem aquilo, não engravida aqui, né? É, 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 depois já viu, é despesa, é isso e aquilo. E aí, depois, quando a criança nasce, também tem toda uma outra adaptação, principalmente se for o primeiro filho. Os pais são, né, marinheiros de primeira viagem. E aí, então isso tudo vai passando para as pessoas. E a pessoa, ela carrega isso e ela muitas vezes não se toca. Quando ela vem para a terapia e ela, durante a anamnese, durante todo o processo, ela se percebe isso, ela fica, né? A pessoa normalmente se surpreende, né? é. E isso é um grande desafio na terapia. Eu entendo assim, eu vivo isso, na verdade.
Porque até a pessoa, às vezes, tem gente que já entendeu a terapia, né? Já está há um tempo. Tem cliente que é assim, mas muita gente chega na terapia e acha que vai fazer 2, 3 sessões e que vai ficar, sair pulando que nem libelo. Ah, eu vou sair toda, será? E aí, sabe, há momentos no processo terapêutico que são doídos, porque tem que ser doídos, não é porque eu quero, de repente, ou você quer, nenhum terapeuta quer, mas é porque parte do processo é justamente entrar em contato com essas dores, esses aprendizados que estão lá, que foram reprimidos. Então, quando se fala de sentimentos negativos, por que a gente tem tanto sentimento negativo? Porque emoções, sentimentos, não dá para reprimir. É que nem pressão numa panela. Tu tem que ter uma válvula de escape, entendeu? Então, eu entendo que o processo terapêutico, de alguma forma, tem que promover, sabe, a pessoa começar a processar, principalmente os sentimentos negativos que ela teve e não teve a oportunidade nem de verbalizar, nem de admitir para ela. Mas hoje, no mundo que todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo tem que ser mega empoderado, né? Hoje estamos no mundo dos empoderados hoje, né? Homens, mulheres, né? Todo mundo empoderado, todo mundo, isso, galera, isso, aquilo, lá. Positivo o tempo todo, alegre, Positivo o tempo animado. todo. Hoje todo mundo anda na brasa, todo mundo faz todas essas coisas. Pô, gente, parou, gente. Não, nós somos seres humanos, entendeu? Somos seres humanos. E aí, tem dia que não tá tudo bem, não, entendeu? Tá? Tem dia que a gente tá cansado. Tem... Aqui, ó. O gratiluz, o gratiluz. O O gratiluz. Gratiluz lembrou bem. Gente, você sabe que eu venho notando isso, boa noite a todos, tudo bem? Eu Boa venho notando, noite. eu não sei o que que. Eu fiz uma reclamação outro dia aqui em casa e me critica, nossa, mas como? Falei, ai, gratiluz do universo, gratiluz do ar, gratiluz inferno, porque, gente, tá ficando muito chato, porque você tem que ficar o tempo todo. Ai, mas você, outro dia vieram pra mim e falaram, mas você não é terapeuta? Eu falei assim, eu não sou Deus. Não sou Deus, terapeuta precisa de terapia, precisa de cuidados, tanto como qualquer pessoa, e eu não tenho que ficar, ninguém fica, é humanamente impossível ficar positivo 24 horas por dia. Você bate às vezes o dedinho na quina de um sofá, gente. Eu acho que Acontece. até Jesus Cristo chutava o dedinho na quina do sofá. Acho que será que ele falava, ai, Deus Pai, gratidão? Ah, pelo amor de Deus, não deu Ai, certo. que delícia o dedinho quebrado. É, Ele foi destruir o templo de saco cheio e estava lá, tudo bem. E qualquer religião, você não precisa ter uma religião, mas uma religiosidade, fala também que até os deuses, uma hora, se emputeceram, com toda licença da palavra, e jogaram tudo pro alto e falaram assim: ô, mano, você quer o quê? Sabe? Eu fui embora. Dentro da religião afro, tem um Itan, que são histórias, que fala que chegou uma hora que os orixás ó, deram no pé porque ninguém aguentava mais o humano. E agora eu vou ficar nesse, ai, gratiluz, não é, André? Não, não dá. Não dá. não dá, gente. É um positivismo que não existe. A não ser que a pessoa esteja em mania, né? A pessoa tá tendo um ataque de mania. Ah, tá ali uma semana dançando na balada, entendeu? Aí vai pro médico tomar um sossega-leão, porque se a pessoa tiver em mania, em estado de mania, o cérebro acelerado lá e última potência, entendeu? Aí sim. Mas aí também não é isso. Não é mania que a gente quer ficar, né? Peraí. A euforia já é suspeita, entendeu? A alegria não é euforia, também precisa entender isso. A alegria não é euforia. A gente também essa ideia de, euforia. Não, euforia não. Euforia é uma frequência do cérebro muito acelerada, consome muita energia e não é sustentável, entendeu? Porque consome muita energia, entendeu? Então, isso daí acaba transmitindo para os jovens, como a gente estava falando, que quando ele está triste, passando por alguma coisa que se desanima e tal, que ele está com algum problema e ele potencializa aquela tristeza, ele potencializa aquilo tudo. Quando ele deixa de ter alguma coisa também, ele potencializa, porque Nossa, muito. a internet, a mídia, passa que tem que estar o tempo todo com aquela, né? E aí, se eu não estou no top, nesse potencial de alegria, de gratiluz, não sei o que, eu tenho problema, então eu tenho que procurar, tenho que tomar remédio, porque hoje eu não estou alegre, eu tenho que tomar remédio porque minha cabeça, ó, sabe? E aí a pessoa às vezes se automedica, né? E aí entra em um processo complicado depois para voltar, né? Vai turbinar, vai fugir, aí vai ter medicação, vai ter droga, vai Sim. ter escapismo é o que não falta, alternativa de escapismo é o que não falta. Os homens no geral, eles têm sim isso, né? Eu, graças a Deus, deixei de ser macho há muito tempo, entendeu? Graças a Deus, foi uma libertação deixar de ser macho, sério. Porque Deus me livre É esse porque negócio. é ser forte o tempo todo, não chora, não isso, não aquilo, né? Não, hoje eu posso chorar, hoje eu posso me sentir enfraquecido de vez em quando, entendeu? Hoje eu posso assistir um filme com as minhas sobrinhas, me emocionar e chorar no meio do filme, sem me preocupar com isso, entendeu? E assim, você falou essa questão. Olha, Adeline, a quantidade de homens, por exemplo, que tem disfunção erétil quando está com problema financeiro, quando está sem trabalho, coisa do tipo, é absurdo.
entendeu? Porque é muito ligado essa questão da potência, com, eu tenho que ser, essa coisa toda. Aí, hoje, a gente está começando a ter mulheres que estão começando a sentir esse peso, porque também estão entrando numa coisa de empoderamento necessário, Você tem absurdo, que ser o tempo todo forte, bonita, linda e maravilhosa, perfeita. presente. Não, Exatamente. não existe isso não, entendeu? Nós somos seres humanos, entendeu? Somos seres humanos. E essa é a nossa perfeição. Essa é a nossa perfeição. Entendeu? A gente precisa realmente, no meu ponto de vista, começar a reavaliar o que que é beleza, o que que é perfeição. Entendeu? Eu penso que está na hora da gente começar a achar rugas um sinônimo de beleza, por exemplo. Entendeu? A gente começar a olhar, sabe, as manchas das nossas peles e perceber isso como um sinônimo de beleza. Entendeu? Eu penso que está na hora da gente criar um padrão mais humano para a nossa experiência, entendeu? Ah, porque esse negócio de bundinha de influencer, vocês sabem, vocês não sabem ainda, vão saber. É tudo pose treinada, Photoshop, gente, isso daí não é de verdade, pelo amor de Deus, não é. Tem aquela velha frase, né? A gente ouve muito, né? O homem, quando envelhece, é charmoso, a mulher é velha, né? O homem de cabelo branco é charmoso, a mulher de cabelo branco tá velha. Isso daí é uma Eu, coisa que já está muito em vigor. eu É, ouvi outro dia, Lilian, que mulher tem prazo de validade. Eu me senti, sabe, eu vi um pacotinho no mercado, literalmente um pacotinho de. Sabe aquela ervilha que ninguém gosta? Mas é sério! Gente, como que é isso, né? E tem um movimento na internet muito. Está crescendo, e eu espero que cresça mesmo, que as pessoas estão tendo um olhar mais holístico para essas coisas. Eu não lembro o nome da atriz, e ela fala, gente, não tem como. Eu estou começando a tirar, a parar de seguir pessoas que acham que a felicidade tem que ser 24 horas, porque não tem como. Isso é errado. Você está plantando na cabeça das pessoas uma realidade que não existe, e isso está sendo muito tóxico, né? Está sendo tóxico, Exatamente. as pessoas estão adoecendo mesmo, literalmente. Tá adoecendo as pessoas, e o que me preocupa é o seguinte, é que normalmente o jovem, o adolescente, né, as crianças, eles não têm um autoconhecimento suficiente para perceber muita coisa. Às vezes eles não têm, inclusive, uma estrutura em casa, uma estrutura familiar que façam eles perceberem e entenderem muita coisa. Eu acredito, inclusive, que o número de jovens com depressão, ansiedade, e inclusive com suicídio, né, que a gente vê que aumentou muito entre crianças de 10, 11 anos, e 12 e tal, eu acredito que seja por causa disso, porque essa mídia traz uma perfeição e um 24 horas feliz que não é saudável, não existe, não é normal, não é humano. E aí, essas pessoas que não têm esse conhecimento, esse esclarecimento, acabam adoecendo e quando a gente vê a notícia já está, né? A gente já recebeu a notícia e não tem muito o que fazer. Então, é uma situação muito. Exige muito cuidado, né? Muita atenção. então, é isso mesmo, porque pensa, né, na minha mente, né, quando eu penso no VES, cara, o VES, como é que eu tenho que ser? Mas assim, não, eu tenho que acordar às 5:30 da manhã, fazer 1 hora de meditação, correr 10 quilômetros, tá entendendo? Para ficar com a barriga toda tancadinha, entendeu? Aí eu vou trabalhar mega produtivo, produzir para caramba, 8 horas por dia. Vou chegar no final do dia e ainda tá com a minha família sorrindo, sou super carinhoso, super gentil. Pronto, a gente criou ali um modelo, cara, inatingível, não tem como. Não, esse modelo velho, eu vou andar na rua, todo mundo vai me olhar, achar maravilhoso, só. Ô, cara, não sou. Entendeu? Não sou. Só um ser humano que vai ficar cansado. Eu vou acordar às 5:30 da manhã para fazer meditação. Tá tudo bem. Tem gente que consegue, eu não consigo. Mas fala sério. Entendeu? Porque, sabe, se eu fico trabalhando até 11 horas da noite todo dia, eu acho que 5:30 da manhã eu vou acordar para fazer meditação, não vou conseguir, tá entendendo? Não, na minha vida real, termino meu dia de trabalho e, cara, todo dia fica alguma coisa para ficar para fazer no outro dia. Entendeu? A minha vida ideal é isso. Na minha vida real é assim. Na minha vida real, eu falo, cara, tem mancha na minha mesa, tem pó na tela do meu computador, entendeu? Na minha vida real tem mancha, meu chão aqui tem pó no chão, entendeu? Né? Nesse mundo, no mundo real é assim, no mundo, né, ideal não. Na propaganda da TV não, na propaganda, né, não tem uma mancha, né? Não. Na minha vida real, cara, a roupa tá passadinha de manhã e quando dá 9 horas já tá amassada. Eu acho incrível. Não, pô, cara, aí como é que no filme o cara pula, o cara salta de prédio, a roupa tá passadinha o tempo todo, E o chapéu não cai da cabeça. o chapéu não cai de cabeça, nunca, entendeu? Não, é aí que tá. A gente vai precisar abrir mão dessa vida ilusória para viver o que tem de bom nessa vida real. E nessa vida real, a gente tem sim sentimentos, emoções, alguns negativos. Raiva, tristeza, medo, fazem parte da nossa experiência. Emoção é uma palavra que significa energia.
As emoções são boas. Agora, o que não é legal? O que não é legal é a repressão da emoção. Porque quando a gente reprime, quando a gente engole, aí elas viram sentimento. É aí que tá. Aí começa a acumular. E uma emoção reprimida é uma tensão que fica em algum ponto do corpo. Entendeu? É aí que aí sim vai ter alguma parte do corpo que vai sentir essa repressão, fica um bloqueio de energia. De energia. E a massagista sabe bem como é que é isso. Aí fica lá aquele nó de energia, entendeu? Precisa dar um jeito de liberar isso, precisa trabalhar isso. Entendeu? A terapia, para mim, eu vejo terapia dessa A forma. Simone entende disso, de massagem. Né? Então, tu sabe como é que é? A pessoa chega com aquele nózão nas costas ali, depois, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa. Então, Eu ia sempre, você comentou uma coisa que é verdade. Eu tô tratando pessoas com o mesmo problema, assim, né? Isso na visão da massagem, né? Todos têm um nó no mesmo lugar, da mesma forma, trava do mesmo jeito, encurtamento do mesmo jeito. Aí eu falei, gente, será que sou eu que estou atraindo? Aí você falou uma coisa muito. Por quê? Só pode, né? O problema tem que começar em mim, né? Aí você falou uma coisa que é muito interessante. As pessoas estão enfrentando os mesmos problemas todo dia. E isso incluindo é, todo mundo do meu convívio. E aí eu parei para pensar, falei assim, como que você começa a mudar esse padrão, né? Não tem como, gente, porque não depende de mim, né? Quando a pessoa ela já ingressa num determinado valor vibracional, não tem como você conduzir se ela não quiser mesmo, né? Não tem não tem uma forma não tem mágica, né? Então, cada um tem as suas escolhas. Ah, mas pode ser algo que as pessoas gostam de terceirizar. Ah, pode ser algo espiritual. Às vezes a pessoa só permitiu que aquela energia entrasse dentro mesmo. Porque se você se desenvolve num padrão vibratório inferior, você vai receber coisas inferiores. Se você está ali no seu pensamento e vem um pensamento diferente, fala, não, esse pensamento não é meu e eu vou conduzir da melhor forma. Acho que esse é o ponto, né? E eu estava conversando justamente isso com um cliente hoje, falei assim, o que que é que você está fazendo na sua vida que está pesando tanto? Porque, sinceramente, eu não aguento mais trabalhar essa região nele, né? Então tá cansativo, tá sendo, né? Aquela coisa repetitiva. E aí que ele foi se abrir um pouco. Mas é muito interessante, assim, as pessoas estão vibrando, parece que a mesma energia a todo tempo. ô, Simone, estão tirando sarro do teu cabelo aqui, hein? Ó, eu vou falar para o pessoal aqui, ó, gente, vocês estão com inveja, porque os carecas são muito mais sexy, tá? Olha aí, The Rock, entendeu? O Me Vegas, sinto sexy entendeu? mesmo, sinto maravilhosa. Sexy. O Monja Will Coen, tá com inveja, né? a Não Monja liga pra Coen. Mas tá ali o teu cabelo, Simone, muito legal. Então, o muito pessoal tá com obrigada. inveja ali, ó. Monja Coen, eu acho a Monja Coen muito, muito charmosa, sério mesmo, eu acho ela uma pessoa muito charmosa. Eu já gosto de colocar minhas argolas aqui e jogar para jogo. Então eu já estou com sono já esse horário. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, gente. Ó, vou cortar, vocês vão ver que legal. É bom, vocês não fazem ideia. Ó, não precisam preocupar em pentear o cabelo, eu tô até grande aqui. Vou cortar amanhã. Não precisa preocupar com cortar cabelo. Vés, você tem um curso, né, que fala sobre valores, né, de Rafael, tem um curso que alinhamento de valores? você sabe, eu sou modesto, né? Assim, tem um curso que é sensacional, gente. Sensacional. Você sabe que eu sou modesto, tá? Aí a minha modéstia me impede de falar, É. de fazer ficar pequeno aquilo que é grandioso, entendeu? Então vamos fazer o seguinte: aproveita, faz o seu merchan, fala do seu curso e a gente pode então aí finalizar. E você pode passar suas redes sociais para o pessoal e vai ficar gravado aqui. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Maravilha. Gente, é o seguinte, ó, alinhamento de valores sistêmicos. Esse processo veio do Ted James, eu modelei ele com as técnicas do Diltes. Ó, eu preparei um vídeo de 45 minutos explicando o curso. Então, vocês vão pegar, vou passar esse link para vocês, vocês assistem o vídeo. Vou passar a página para vocês, tá? E vocês vão entrar na página, ela é assim. Tem uma primeira página com uma apresentação de 1 minuto, e aí vocês botam o e-mail lá para entrar no meu CRM, para vocês receberem as nossas mensagens, e aí vocês vão entrar para uma página que tem uma apresentação lá do curso de 40 minutos, tá? Então lá eu detalho bem. Então, cara, de uma forma simples e rápida, tá? Esse programa tem 11 aulas, são 33 horas, é um processo. É um curso para terapeutas, é um processo. Ideal para quem tem a PNL. Para quem não tem PNL, eu estou também dando de bônus uma introdução à PNL com base, que a gente precisa.
O processo é assim, para você vender isso para o teu cliente como um pacote de 10 sessões. Tem a sessão 1, tem a sessão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu vou conduzir você trazendo o script. Ó, sessão 1, tu vai fazer assim, 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 assim. Sessão 2, assim, 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 assim. Dá o script, apostilado, falar assim, ó. Cada aula, na verdade, é a preparação de uma sessão. Então, as aulas são de 3 horas para você aplicar uma sessão de 1 hora. Só que são 11 aulas para 10 sessões. Então, o curso é isso. É um processo de terapia rápido. O que você faz nesse curso com o teu cliente? Vai fazer a limpeza na linha do tempo dos sentimentos básicos, raiva, tristeza, medo, alegria, e vai fazer o alinhamento de valores de uma área de vida do cliente. Então, conflito de valores é assim, sabe? Quando a pessoa fala, eu sou pobre, mas sou limpinho, por exemplo, entendeu? É porque ela aprendeu lá que riqueza não se mistura com a higiene, com a limpeza, e ela não consegue trazer o dinheiro para a vida dela. Esse é só um exemplo. Conflito de valores é, por exemplo, quando eu não acredito que eu consigo ter prazer e trabalhar ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho um aprendizado dentro de mim que está conflituoso. Ou quando eu tenho valores que eu aprendi a ter pela falta deles na minha vida. Vê se isso faz sentido. De repente eu passei fome, e aí eu quero ter riqueza porque eu tenho um trauma relacionado à falta de riqueza na minha vida. Então isso cria um valor que ele funciona orientado pela dor e não pelo prazer. Então, o curso é esse, a gente começa em 4 de outubro, são 11 aulas, ele fecha nesse ano ainda, e assim, é um programa que você vender para 2 clientes teus, já pagou o curso e você vai ter um treinamento para o teu repertório que tu vai usar para o resto da tua vida, eu te garanto. É um negócio para você falar, cara, o que é isso? Entendeu? Beleza? Ó, aí em detalhe, eu tenho esse vídeo para vocês de 45 minutos para vocês assistirem onde eu apresento o processo, tá? Você começar esse curso comigo, chegar lá na terceira, quarta aula, falar, Vés, não estou gostando, não tem problema, devolvo para ti o teu investimento, tá? De boa. A Gisele já fez treinamento comigo, a Lilian também me conhece, que treinamento, o Vila me conhece há um tempo também, entendeu? Então, assim, sabe do que eu estou falando, tá? Eu considero esse negócio de a gente ter falsa modéstia, tá? Como um belo de um afastamento. A gente tem que falar do que é bom, e meu trabalho é muito bom, não é porque eu estou falando, não, é porque eu me dedico muito. E tá aqui ali a Gisele que não me deixa mentir sozinho. Opa! Não, gente, eu garanto, tá? Porque também não foi eu que criei esse modelo originalmente. Vendo o modelo do Ted James é fantástico. Uma coisa que eu quando conheci, pirei. Para você ter uma ideia, no caso da limpeza emocional, para vocês terem uma ideia, ó, eu tiro uma foto do rosto da pessoa antes e depois da limpeza emocional. Aí eu coloco de lado e mostro para a pessoa vê diferença no rosto. Porque as nossas rugas são rugas emocionais. Então, tá aí meu convite para vocês. Amanhã vou fazer o webinar, tá? Eu faço no YouTube, também vou passar no Instagram e vou fazer o webinar falando mais de valores, tá? Convido vocês para verem esse vídeo, verem essa apresentação e fazerem a inscrição nesse curso. Até domingo, estamos com um bônus de R$ 750 de desconto na formação. Beleza, gente? Dá para pagar no cartão? Ó, imperdível. Sério, não? Imperdível. Tá aí a proposta. Obrigado, Dafara, pela oportunidade. Não, valeu, obrigado a você pela aula, pela explanação toda aqui. Bom, então é o seguinte, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos, tá? E lembrando a todos que entrem, sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os próximos comunicados de nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao Vés Dimitruk e a todos que estão aqui presentes, e a você que está nos escutando e assistindo no YouTube ou Spotify, e você também que já gostou dessa live, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações, ok? Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Muito obrigado, gente. Boa noite. Um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha enriquecido, ajudado a enriquecer a vida de vocês. Muito obrigado, Gisele, Lilian, Dafara, Vila, Isaías, Simone, todo mundo que está aqui, mesmo que não falou. Muito obrigado pela presença, pela vibe. Espero que eu seja convidado novamente, Gisele. Já fica a deixa. Eu quero ser convidado novamente. Tá? Muito obrigado.